Olá, tudo bem? Bom, o nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto bem comum no Brasil, que é sobre a visita dos mortos, né? Os mortos assustam as pessoas, os mortos voltam para visitar os seus entes queridos. Os mortos têm permissão de falar conosco, e assim vai. São vários assuntos que nosso vídeo vai ser breve, mas vai, de alguma forma, responder a todas essas perguntas através de princípios, né? Então, para você entender bem a palavra de Deus, a Bíblia, você precisa conhecer a Deus. E precisa conhecer o livro, né? Então você, lendo o livro, acompanhando a maneira de Deus agir, a maneira de Deus pensar, e através, isso é o principal, tá? Através da oração e através da meditação, especialmente, e também através da adoração, você vai recebendo a revelação de Deus, que está de acordo com a Bíblia, e aí você vai percebendo como que é Deus, o caráter de Deus, a maneira dele agir. E quando você vê algo que não é da maneira como Deus age, está fora do padrão de Deus agir, então desconfie. Desconfie, porque a chance de estar errado ou de você estar sendo enganado é mais de 99%. Tá? Para eu não descartar algumas, como eu posso dizer, algumas coisas que para nós possam parecer diferentes ou estranhas, mas enfim. Então, claramente, a Bíblia diz que os mortos não sabem coisa alguma que acontece embaixo do sol. É lógico que esse embaixo do sol não está falando literalmente do sol, dando uma aula de astronomia ou de astrologia também, não é esse o ponto. É uma parte poética escrita por Salomão, e ele está dizendo que os mortos não sabem nada do que acontece. E ele fala, olha, quando eles morrem, cessa tudo que é deles, o amor, o ódio, a preguiça, seja lá, tudo que for, o trabalho, né? Entendeu? Então ele fala assim, aquele que desce a sepultura não sabe de nada mais, né? Alguns mal intencionados, você pegar uma Bíblia mais moderna, você vai ver Eclesiastes 9, verso 10, a palavra sepultura está sendo traduzida como além, aqueles que vão para o além, e não é isso que está escrito, é aqueles que vão para a sepultura. É só você pegar uma Bíblia um pouco mais antiga, tá? E não são todas as Bíblias modernas também que traduziram errado. Bom, há muita coisa que se falar. Esse ensinamento que diz que os mortos vêm visitar seus parentes, ou que podem assustar as pessoas que trabalham no necrotério, né? Tem um pouco a ver, ou tem muito a ver com os filmes que as pessoas consomem em demasia e elas ficam acreditando na possibilidade. É engraçado que pode ser uma velhinha de 90 anos que morreu ali, dócil, todo mundo amava aquela mulher, né? E daqui a pouco ela morreu, agora ela virou um monstro, ela virou um mar. Se ela abrir os olhos e se mexer, ela vai te matar agora, né? Então isso dá onde vem essa ideia, né? Se não dos filmes. É lógico que nós não descartamos de forma alguma a ação do diabo, porque ele adora esse assunto, porque com esse assunto ele consegue deturpar a mente das pessoas, deturpar aquilo que as pessoas acreditam, e ele, dessa forma, abre as portas para um monte de incredulidades que as pessoas vão aceitando com o tempo. Bom, o objetivo desse vídeo não é falar com incrédulos que não querem acreditar na verdade, eles não querem acreditar na palavra de Deus, que nem tem como, nem Deus faz isso, né? Imagine eu, entendeu? Eu tive um aluno kardecista, quando eu mostrava para ele na Bíblia que as coisas que ele estava me falando estavam erradas, ele falou, não é possível, não é possível. A Bíblia, sua Bíblia deve ter erro de tradução, não sei o quê.
Então, nunca aceita a verdade, nunca, sempre uma desculpa, né? Deus falou claramente a Adão, quando Adão iria morrer, falou: Adão, você é pó, e você vai voltar para o pó. Deus não falou: você é espírito e vai voltar para o pó. Ou como evangélicos ainda, que seguem o caminho do espiritismo, falam: não, é o corpo que vai para o pó, o espírito vai para Deus. Lá não está escrito, não foi o que Deus falou. Esse é o texto base. Se você pegar um texto da Bíblia que parece, olha o que eu vou falar, parece contradizer esse verso, não tem contradição, mas que parece contradizer, então está errada a sua interpretação. A Bíblia não está em contradição. O único que possui a imortalidade é Cristo. Está lá em primeira carta a Timóteo 6,16. E aí, quando a gente mostra um verso desse, escancarado, está falando o único que possui a imortalidade. O que eu até a Dilma, né, iria entender esse texto, né? Aí você mostra a pessoa, ela não para ali para olhar, para observar e para analisar, ela vai para um outro verso que ensinaram ela antes, então ela acha que ela tem que ficar com quem ensinou ela primeiro, que parece o faroeste, né? Quem saca a arma primeiro ganha, né? Então, não, eu fui ensinado primeiro por um pastor lá, e eu gostava muito daquele pastor, homem de Deus, mas ele aprendeu errado também, então. É muitas contradições. Eu vou falar só um pouquinho, né, sobre a impossibilidade de existir um espírito, como é ensinado, fora do corpo, né, porque o mudo que tem algum problema na anatomia do corpo dele, ele falaria pelo espírito, então. Ele não ia ficar... Não, o espírito dele fala pelo espírito, não é? A pessoa que tem problemas mentais, Alzheimer, por exemplo, então ela ia pôr o cérebro físico de lado e ia usar o cérebro espiritual, que é bom, que não se corrompe. Mas não existe isso. O cego iria ver pelos olhos espirituais, ver mesmo, literalmente, porque é só o corpo dele que é cego, o espírito vê. Está entendendo? Então é contradição demais, né? O nosso cérebro, ele armazena toda a nossa memória, todas as nossas emoções, toda a nossa inteligência, né? Então todas as informações estão ali. Se perde o cérebro, acabou. O ser humano acabou, pelo menos temporariamente. Só quando Cristo ressuscitar o quê? O corpo, aí a pessoa volta a ter o que ela tinha antes. Mas no corpo, depois da ressurreição, a pessoa vai ressuscitar num corpo, está claro na Bíblia, um corpo que tem cérebro, um corpo que tem cordas vocais para vibrar o som quando ele fala. Está entendendo? O som científico, que o som no vácuo não tem som nenhum. Imagina, o espírito fosse falar: eu não tenho cordas vocais, mas eu consigo falar. Gente, isso é muita história da carochinha, né? A pessoa que quer acreditar nisso não tem o que fazer. Eu estou falando aqui para aqueles que ainda têm alguma dúvida e para aqueles que nunca pensaram no assunto e estão dispostos a aprender. E Deus foi claramente, em Deuteronômio capítulo 18, Deus proíbe a necromancia. O que é a necromancia? Contato de comunicação com os mortos. Deus proíbe, ele chama isso de abominação. Mas então, eu estou aqui desmentindo as pessoas que dizem que viram o espírito do pai delas, da mãe. Não. Elas viram mesmo, só que não era realmente o espírito do pai delas, da mãe. Eram demônios, o que a Bíblia fala, que eles se passam por mortos, imitam os mortos para enganar as pessoas. O seu ente querido que faleceu, ele está descansando. A palavra cemitério, do latim, quer dizer lugar para dormir. Então, os mortos estão dormindo. Eles só voltarão a viver na ressurreição. Agora eles estão descansando. Seja um morto bom, um morto mau, eles
ambos estão dormindo, aguardando a ressurreição do juízo. Né? Então, cada um vai ser julgado. A Bíblia fala de 2 ressurreições, numa ressurreição para os bons, outra ressurreição para os que se perderam. Mas isso é muito tema para um vídeo só. Então, não caia nesse erro, não caia nesse engano. Agora, para encerrar o vídeo, conforme nós falamos a semana passada, quando Deus nos dá esse ensinamento, você acreditar no que é errado não é uma questão assim, opcional. Cada um acredita no que quer e todos os caminhos levam a Deus. Isso aí é coisa que o diabo que inventa, não é verdade. Só tem um caminho que leva para Deus, que é Jesus, e Jesus é a verdade. A mentira não combina com Jesus. Quando você está no caminho da mentira, você não está no caminho de Cristo, porque Cristo é a verdade, Cristo é luz, Cristo não é trevas. Tá? Então, em Cristo não há contradição. Então, encerrando, é o seguinte, esse ensinamento, ele deturpa o caráter da pessoa que acredita nele? Sim, senão eu não ia perder meu tempo aqui. Se nós tivéssemos a opção de acreditar tanto no ensinamento como no outro, tanto faz como tanto fez, eu me calaria, mas não é o caso. Quando você acredita na mentira, o seu caráter é afetado. Pense nisso, estude sobre o assunto, medite, busque o Espírito Santo em oração para que ele possa esclarecer a sua mente e você aprenda a verdade por você mesmo, baseado na palavra de Deus, não nos seus sentimentos, não naquilo que você vê. Eu vou continuar esse assunto, porque faltam algumas coisas que eu preciso falar. Não perca os próximos vídeos. Vamos orar um pelo outro em nome de Jesus. Amém.